E aí, uma vez que você desembarcou lá na Itália, você passou um período morando lá ou logo depois você já foi para outro país da Europa? Não, então, aí eu passei esse período morando lá, né? E depois que você recebe a carta de Nashita, né? Uhum. Aí se você quiser tirar entre aspas, emitir o passaporte, aí tem um tempo um pouquinho maior, porque você tem que fazer o requerimento, você tem que esperar até ser impresso. Primeiro você faz a carta de identitar, né? E depois você faz o passaporte. Aí eu fiquei um tempo ainda lá morando. Mas, nossa, que sacrifício morar lá. Uma delícia, assim, muito bom. Eu peguei, tipo, a primavera, o início da primavera, assim, né? Nossa, foi maravilhoso. Muito bom. Muito legal, assim. Aí eu fiquei Eu fiquei uns 3 meses, 4 meses lá, assim. Foi demais, assim. Essa parte aí do reconhecimento foi muito legal. Pra mim foi um sentimento muito, muito estranho também. Porque tinha É que sem a família, né? Tinha coisa de eu estar ali, poxa, daqui que saiu minha família, então- história, né? Mas ao mesmo tempo, poxa, meus filhos lá, com a minha esposa sozinha em casa, as 3 crianças, eu falava com eles todo dia. Então era um sentimento muito bagunçado, muito louco. Eu vou te falar, tem uma história muito curiosa, assim, dessa época. Foi assim, ó. Até esse momento aí, até o passaporte deu tudo certo pra mim lá, né? E eu tinha uma encanação de ir pra Austrália. Não sei por quê. Queria. Desde sempre ou surgiu nesse Não, período? porque eu tinha uns conhecidos que moravam na Austrália e falavam que ganhavam bem, que lá era o melhor país do mundo, essas coisas e tal. Eu falei, então eu vou pra Austrália. E aí eu fiz amizade com um senhor lá, que ele virou como se fosse um avô meu. Todo dia ele passava na minha porta, ele batia e falava Giacomo, que Giacomo é Tiago em italiano, né? James também e tal. Aí a gente saía tomar café. E aí ele falava assim pra mim, ele tentava falar um pouco em português, mesmo eu falando italiano, ele gostava, porque ele tinha alguns outros conhecidos brasileiros. Aí ele falava assim, não ir à Austrália, ir à Inglaterra, fazer poupança. Ele falava, aí eu falava assim, esse velho não sabe nada, né? Não sei o quê e tal. Aí eu falava, não, tem um amigo lá. Ele falava assim, ele olhou e falou, esse amigo não presta. Esse amigo vai te lascar, não vai. Ir pra Inglaterra, fazer poupança. Aí eu, tá bom, não sei o quê. E não fui dando bola pra ele. Sabe aquela mãe que fala pra você assim, ó, pega a blusa que vai fazer frio, você não pega e você bate os dentes de frio? Ele falava isso pra mim. Beleza. Aí eu peguei, né, teimoso, né, comprei a passagem para ir pra Austrália, falava com esse amigo e tal. E eu ia sempre na igreja lá, sempre. Tinha amizade com as freiras ali e tudo mais, e eu comia sempre, de vez em quando eu almoçava lá com elas. Você não me convenceu, não. Okay. Sempre de vez em quando, fazer sempre. Era sempre, eu ia muito lá. E aí ela falou assim pra mim, um dia eu tava lá, né, e a madre principal, ela era a bravona lá, né, e ela não conversava, ela falava, oi, ela não gostava muito assim, era seca. Principalmente a presença de homens são chatos mesmo. Aí um dia ela falou assim, Thiago, vem cá. Aí beleza. Aí eu peguei, cheguei lá e tal, senta aí. Aí eu sentei, falei assim, então, a gente vai fazer um passeio aqui pra San Giovanni Rotondo e tal. Então a gente vai lá conhecer a casa do São Padre Pio e tal, e nós vamos ter um acesso porque nós somos do clero que outras pessoas não têm, tal. E vai ser no dia tal. Você quer ir? Era tipo no dia que eu ia pra Austrália. E aí eu falei assim, nossa, não vai dar pra eu ir. E eu já tinha ganhado um livro do Padre Pio. Eu sempre fui católico, desde sempre sou católico. Hoje muito mais praticante do que antes. Mas sempre tive essa coisa comigo. Nunca reneguei a minha fé. E aí eu falei assim, nossa, que pena, eu queria tanto ir. Eu tinha um livro e não tinha lido. Eu tinha um livro e não tinha lido. Beleza. Aí eu peguei e falei que eu não ia. Beleza, porque eu ia pra Austrália. Beleza. Passaram-se os dias, chegou o dia de ir pra Austrália. Eu acordei. Tudo que tinha dado certo, tem aquele negócio, se não é pelo amor, é pela dor, né? Deus falou pra mim, ó, tem esse caminho e tem esse. Qual que você escolhe? Eu falei, não, eu quero esse. Né? E aí eu peguei e fui. Acordei pra ir pra Austrália. Da hora que eu acordei,
Até o dia que eu voltei da Austrália, nada deu certo pra mim lá. Nossa. Qual que era o nome do senhor lá? Giancarlo Nicolò. Pela cabeça, toda vez ele falando. Giancarlo Nicolò. Sim, ele... Aí, o que aconteceu? Eu lembro que eu peguei um ônibus, olha que louco. Um ônibus pra ir pra Fiumicino, né? Que é o aeroporto de Roma. E aí, beleza, a gente subiu no ônibus. Aí o motorista falou assim, ó... Tá escrito aqui, ó, Fiumicino, mas eu esquece, esse ônibus vai pro centro. Nossa, do nada. Eu... Como assim, né? Tipo, eu tinha marcado, tipo, 2h30 pra tá... Como que vai pro centro e pra eu ir pro aeroporto? Eu já fui assim, nossa, o que vai acontecer? E aí fui indo. Aí parou lá na rodoviária. Tinha que correr pra pegar um trem. E aí uma menina foi me mostrando, eu fui correndo com as malas, assim, pegando o trem. Aí eu pegava o trem mostra a hora que você vai chegar, né? Aí o trem lá, eu falei assim, ó, menos 5 minutos. Menos 10 minutos. Ele ia atrasando. Aí eu, meu Deus, que é isso? Ia atrasando. E eu fui correndo, fui pulando catraca. Fui igual um louco pra chegar. Já tava no embarque. Consegui. Por que eu não perdi aquele avião? Então, tipo assim, foi um momento na minha vida, assim, que Deus chegou e mostrou pra mim. E eu escolhi o outro caminho. E foi um momento mais difícil da minha vida, assim. Foi muito difícil lá, aconteceram coisas. Esse amigo da foto, você sabe quem você é. Você sabe. Falou ainda M depois, mentiu, não me ajudou. Nossa, aconteceu tanta coisa difícil lá. Meu, eu fiquei um tempão comendo pão com atum e maionese. E eu trabalhava na obra. Um frio, muito frio. E olha que eu já morei no Canadá, eu sei que é menos 50. Mas lá não tinha estrutura. Comia gelado. Meu, foi muito difícil. Foi na época da Copa do Mundo. O Neymar tava rolando aqui, todo mundo zoando 2018. E eu lá me lascando, meu. Tive acidente de trabalho, mas tudo que vocês imaginarem aconteceu lá. E aí um dia eu falei com um amigo meu, ele falou, vem, volta pra cá. E aí eu voltei pra Itália, e o que eu fiz? Fui pra Inglaterra fazer poupança. Aí você não foi visitar lá, falou, realmente tinha razão, deu merda. Não, eu passei ali, eu fiquei uns dias na Itália, a gente tomou um café, ele falou, tá vendo? Eu te falei. Mas é a vida ensina. Então depois disso, assim, sempre em todo lugar, assim. No final da Austrália, na última semana, pra terminar a história da Austrália, eu comecei a ir na igreja, né, lá. E tinha uma comunidade de brasileiros de Sydney ali, gente muito boa ali. E ali eles já começaram a me ajudar. Eu já vi que na igreja eu já tinha amigos. Uhum. E aí, disse muito isso na Bíblia hoje em dia. Eu leio todos os dias o Evangelho, faço parte ali da Santa Ângela aqui em Ribeirão. Um abraço para todo mundo, pessoal. Sou catequista lá também. E disse, né? Ganhou o mundo, mas perdeu-se a si mesmo. Então, a gente não pode. Então, Deus tem que ser o centro da nossa vida. Jesus é o centro da minha vida, então Ele é sempre prioridade. Então, às vezes, a gente tem que, né, fazer as coisas do mundo, mas Deus tem que ser sempre o nosso centro, sempre a nossa prioridade. A minha, pelo menos. Tem o padre Josilei, né? Um abraço para ele. E o padre Marcelo Campione também. Um abraço. Engraçado que você estava contando a história aí, né? O Otávio tá ouvindo a nossa conversa, né? Ele comentou lá do Japão. Eu tava conversando com ele sobre isso um dia desses, que ele mora no Japão, né? Há algum tempo. Uhum. E aí, a gente tava conversando sobre brasileiros pilantras no exterior. Eu já falei algumas vezes que eu já morei nos Estados Unidos, né? Sim. E assim, pessoal, igual você falou, tem muita gente boa, muito brasileiro, gente boa, né? A maioria, diria. Sim. Mas assim, parece que a amostragem comparado com outras nacionalidades é que tem mais pilantra entre os brasileiros do que entre os outros. Alguns saem fugidos, né? Se destacam, né? Sim. E aí, eu tava comentando isso com ele, né? E aí o Otávio me disse o seguinte, vou falar porque isso pode servir de aprendizado pra mais gente, né? E não tem nada demais. Isso aí ele fala até publicamente. Ele disse o seguinte, na minha visão, os piores são os que enganam em nome de Deus, né? Pra tirar dinheiro das pessoas e tal, né? Que assim como eu, o Otávio, ele é protestante também, né? E aí eu concordei com ele e tal. E aí ele disse o seguinte, olha, nessas horas eu até entendo as pessoas que são desigrejados, né? Que defendem ser desigrejado, né? Principalmente fora do Brasil. Aí eu falei pra ele, não, peraí, aí não, né? Aí não, aí eu vou ter que discordar de você.
né? Tem os pilantras e tal, né? Tem as pessoas que enganam, mas não justifica outra coisa, Sim. né? E aí, por que eu tô contando essa história toda, né? Porque vocês vão entender já. E aí ele disse o seguinte, então, Glaucio, mas e nos casos onde as pessoas, onde os brasileiros, né, vão morar e não tem uma igreja boa por perto para participar e tal, como que faz? Aí eu falei para ele assim, olha, só se for no Irã, na Coreia do Norte, tudo bem. Agora, se for em outros lugares, né, Sim. praticamente no mundo livre inteiro tem igreja, né, seja católica ou protestante, né? Então, e aí ele tava meio que assim, colocando na situação dele, né, ó, tô procurando uma igreja boa aqui na minha região e tal. Aí eu falei pra ele isso, né? E vou reforçar aqui, se você estiver ouvindo ao vivo aí, tá, vou falar de novo, né? Você tem que buscar uma igreja séria, próxima. Visite igrejas, conheça, porque isso vai facilitar até, não só no Japão, ou nos Estados Unidos, ou na Itália, ou na Austrália, isso vai facilitar com que você esteja, se integre na comunidade e conheça pessoas decentes, né? Porque se no meio da igreja tem pessoa sacana, imagine fora dela. Você não tem esse senso moral, né? Sim. Cristão, né? Sim. Então, isso vai facilitar até com que você faça parte da comunidade de uma forma mais natural, você não fique deslocado, né? E mais que isso, eu disse pra ele, olha, e busque igreja, não busque igreja brasileira, tá? Isso. Porque é importante que você se integre na comunidade. Você que já morou em vários países, você pode até ressaltar isso daí, né? Não parece que é só eu que falo. Não, mas lá na tá Itália correto. eu procurava também a igreja. Porque você tem que conviver com pessoas de qualquer nacionalidade. Tem que falar assim, vou ficar no meu gueto aqui de brasileiro A só. dificuldade que eu tive lá na Itália foi de encontrar jovens. Uhum. E, né, as igrejas lá, só via criança pequena porque muitas vezes tava com os pais. Mas É que foram pra Inglaterra, né? Os jovens. Isso é fato. Realmente, tem muitos idosos, né? Na Itália também, em Portugal, né? Então, precisa rejuvenescer. Mas isso é uma coisa europeia, também japonesa, né? Tem um problema de natalidade mundial, assim, principalmente ali do lado direito aqui do hemisfério, né? Tem uma crise, né? Tem muita gente hoje tem essa questão do pet, né? Tem muita gente que tem um cachorrinho e não tem filho. E a demografia tá diminuindo, assim. As pessoas estão realmente... Se você der uma olhada no Japão, então, já que seu amigo... Que é Bruno? É, Otávio. Otávio, fala aí como que tá a situação no Japão. O negócio lá tá muito complicado, tá encolhendo realmente. As casas, várias casas sendo abandonadas, eu tava vendo. E então é complicado. E eles não gostam muito que vem a pessoa de fora para miscigenar. Eu tava estudando um pouco disso, porque eu estudo tudo um pouco dos países, né? E aí o que acontece? Eles preferem que algumas aldeias sumam do que tenham mestiços. Então eles querem preservar a cultura ali. Só que o jovem não tá. O jovem tá jogando o videogame ali, tá quieto, não quer ter conflito, não tem... Então, não tá tendo o crescimento da natalidade. E isso daí, principalmente em alguns lugares, mas na Europa é bem complicado isso. inclusive, a gente podia falar sobre o decreto